seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus e se sentar no seu lugar? Obrigado, gente. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que bênção, irmãos, estar com vocês. Eu sou João Gabriel, como o pastor mencionou. Eu acho que se você teve contato com meu pai, deu para ver alguma semelhança, né? Às vezes eu ligo para minha mãe, quando ela não vê o contato, ela atende achando que é painho. A voz parece um pouquinho, né? Mas graças a Deus, irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês e como é maravilhoso viajar nas igrejas Verbo da Vida e ver que estamos debaixo da mesma visão, irmãos. Amém? E eu estava pensando sobre isso, né? E eu queria que você, inclusive, já abrisse esse texto, que era um texto muito conhecido também, claro, mas também muito falado pelo apóstolo Bud. Nós estamos no domingo de missões, amém? Você celebra essa oportunidade? Isaac até mencionou isso pela manhã. Irmãos, nós somos um ministério missionário. Houve um casal que escutou a voz de Deus, algo tão simples, mas tão poderoso. Vá para o Brasil libertar o meu povo. Aleluia. Sabe, irmãos, eles não tinham os recursos necessários, eles não sabiam a língua portuguesa, não tinha um povo aqui no Brasil dizendo, vem pastor Bud, estamos aqui te esperando. Não tinha, irmãos, mas sabe o que eles tinham? Uma palavra de Deus. Diga comigo, é suficiente. Irmãos, eu não sei como você entrou nesse auditório hoje, mas eu sei que uma palavra de Deus é suficiente para mudar a tua vida. Você tem expectativa nisso? Não sou eu, irmãos, é Deus. Amém? E eu quero que você abra nesse texto que o apóstolo Bud gostava tanto, talvez um dos seus favoritos. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10. Enquanto você abre, eu queria rapidamente aproveitar para apresentar a minha família. Por favor, coloca a foto aí. Eu digo que é para apresentar, mas eu acho que é mais para matar a saudade mesmo. Essa é a minha esposa Suane, meus 2 filhos, a Olivia de 2 anos e o pequeno João Luca. Detalhe, esse aqui fui eu que fiz o parto, tá? A gente estava indo para o hospital, no carro, a Lela disse, vai nascer. Quando eu virei, já estava saindo, eu segurei. Então fazer o parto é um pouco forte, na verdade eu só segurei, porque senão ele ia cair, né? Mas é a minha família. Graças a Deus, irmãos, família é uma bênção, amém? Glória a Deus. E eles estão lá nos esperando, graças a Deus, segurando as pontas. A minha esposa Suane está lá cuidando dos meninos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, você abriu aí? A Bíblia diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, diga comigo a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais, diga comigo, unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A NTLH diz assim, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que não é qualquer pedido, amém? Peço pela autoridade, isso é o apóstolo Paulo escrevendo, do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, irmãos? Que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Amém. Sabe, a gente esteve nesses dias aí participando da conferência com esse tema essência. Quem esteve aqui esses dias? Você foi alcançado? Meu Deus, poderoso, irmãos. E sabe, esse tema essência, eu mencionei isso na sexta-feira quando eu ministrei pela primeira vez. Quando eu comecei a me debruçar sobre isso, rapidamente veio ao meu coração a igreja primitiva. Porque quando a gente fala de essência, a gente fala daquilo que vem como primazia, daquilo que é a base, daquilo que define alguém ou algo. E se a gente vai olhar para a essência do cristão, eu só acho que faz sentido olhar para a igreja nos seus primeiros dias. Quem está comigo? Amém. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 2, no verso 42. Aquela imagem que tem aí, por favor, já pode colocar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente continuar.
Esse texto, irmãos, a gente vê uma narrativa, uma análise mesmo, talvez eu possa dizer até um diagnóstico de como os cristãos viviam nos primeiros dias. Diga comigo, a essência. Amém. Contextualizando rapidamente, esse texto ele vem depois que os discípulos, recebem o Espírito Santo em Atos capítulo 2, lá no começo. A Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito e eles começaram a falar em outras línguas. As pessoas começaram a olhar e dizer, rapaz, será que estão bêbados? E Pedro se levanta em ousadia e começa a ministrar, a pregar a palavra. E naquela ocasião, irmãos, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Eu não sei como foi isso, mas mais de 3.000 pessoas foram salvas. Diga comigo, avivamento. E aí nós temos o verso 42, um diagnóstico, uma análise de como aquela igreja ou aqueles cristãos viviam. Amém? Vamos ler juntos. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu vou continuar lendo, mas eu quero lembrar algo que eu falei na conferência também. Irmãos, esse texto, ele está repleto de duas coisas. Diga comigo, causa e efeito. Amém? Todo efeito, ele tem uma causa. Amém? Todo resultado, ele vem de uma essência. E esse texto é justamente sobre isso. Por exemplo, a Bíblia diz, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, diga comigo, causa. Amém? E o que acontece? Qual era o efeito dessa causa ou dessa essência? A Bíblia fala que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Efeito. Amém? O resultado de algo, de uma causa, de uma essência. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diga comigo, generosidade. Verso 46, ainda são causas aqui, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E olha o efeito aqui, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu não sei você, mas eu leio esse texto de Atos capítulo 2, verso 42 e fico com água na boca. Sinais, prodígios, pessoas sendo salvas. Ei, irmãos, você crê nessas coisas? Você crê no nosso pastor Cláudio Alexandre tendo um problema santo de um 5º culto, de um 6º culto, de ampliar de alguma forma esse lugar porque pessoas estão vindo para receber? Oh, glória a Deus! Rapaz, vou abrir um aspas aqui. Essa conferência profética de vocês, o negócio vai explodir aqui dentro, viu? Se prepare, irmãos. Diga para o seu irmão, se prepare. Aleluia. Eu não sei você, mas eu creio nesse avivamento para os nossos dias. Mas o que eu quero te trazer aqui nessa noite, irmãos, é que por trás desse efeito de pessoas sendo salvas, de sinais, de prodígios, algo que a igreja primitiva vivia constantemente, existia uma essência por trás, uma causa. Dei esse exemplo na sexta. Minha mãe faz um bolo fantástico, maravilhoso. E de vez em quando eu aperreio ela lá no WhatsApp, mãe, faz aquele bolo para mim. Mas sabe, irmão, se ela disser, não, vamos lá, você vai fazer. Adianta alguma coisa dizer, maninha? Lá no Nordeste a gente chama maninha, tá? Me manda uma foto do bolo para eu contemplar o efeito. Vai adiantar alguma coisa, irmãos? Não. O que é que eu preciso? Da lista de ingredientes e de cada processo que vai me levar até aquele efeito. Eu preciso da causa, da essência que torna possível ter aquele bolo. Quem está comigo aqui? Se essa conversa está te dando fome, no final você vai lá no Verbo Gourmet, tá bom? Aleluia. Então, vamos resumir isso de forma bem prática. Nós vemos nesse texto uma série de causas. E não adianta olhar para o resultado e esquecer desses princípios que estão por trás, irmãos. A gente vê causas como perseveravam na doutrina,
na visão, estavam debaixo de uma mesma direção, de uma mesma palavra. Aqueles cristãos tinham comunhão, partiam o pão de casa em casa, perseveravam unânimes no templo. Diga comigo, congregar. Aleluia. Sabe, irmãos, não faça como alguns que estão negociando o seu congregar. Eu sei que se você está aqui, demonstra sua valorização, mas que isso sirva também de vacina para você. Congregar, irmãos, é inegociável. Crente que não congrega está fadado a estar atrofiado espiritualmente. Porque nós vamos falar sobre isso já já. Existem ingredientes espirituais na vida do teu irmão para o seu crescimento. Oh, glória a Deus. Você é grato pela sua igreja local, irmãos? Então esses crentes da igreja primitiva perseveravam unânimes no templo, dia a dia. Tinham tudo em comum e eram sensíveis às necessidades uns dos outros. E na conferência Essência eu destaquei para eles esses 3 pontos. Perseveravam na palavra, a Bíblia fala que eles perseveravam na oração e em cada alma havia temor. Falamos desses 2 pontos e hoje nós vamos falar sobre unidade e consciência de corpo. Porque eu não sei se você percebe, irmãos, mas principalmente esse 3º ponto está narrado aqui diversas vezes de formas diferentes. Porque perseveravam na doutrina, ou seja, todos estavam debaixo de uma mesma visão. Aí a Bíblia fala que eles tinham comunhão, partiam o pão de casa em casa. Sabe uma coisa que crente gosta é de comer, irmãos. Tem a brincadeira que o pessoal diz, a gente não bebe, não fuma, mas come. Só cuidado com a gula, amém, irmãos? Mas sabe, deixa eu te dizer algo, esse ambiente de sentar à mesa, de repartir o pão, de conversar, de rir junto, isso é divino, irmãos. Aleluia! Você levar o seu irmão aí para o Verbo Gourmet, pagar o lanche dele, sentar, conversar, se alegrar, isso é bíblico. Essa comunhão, há uma troca, há uma conexão de propósito. Quantas vezes, irmãos, como líder de jovens, eu vi alguém deslocado, vamos sair depois do culto, e só aquela oportunidade de estar junto, colocava aquele jovem no lugar certo novamente. Você está comigo? Amém. Então esses cristãos primitivos tinham essa cultura de repartir o pão de casa em casa, de estar juntos, perseverar unânimes no templo, tinham tudo em comum, eram sensíveis à necessidade uns dos outros. Diga comigo, unidade. Diga comigo, consciência de corpo. Amém. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. João, tem alguma coisa a ver com missões? Absolutamente tudo a ver. E a gente vai chegar lá. Você pode dar um glória a Deus? Mateus capítulo 12, se quiser pode já retirar a imagem. Capítulo 12, no verso 25, a Bíblia diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Divisão, irmãos, é uma maldição. A unidade promove frutificação, crescimento, mas a divisão promove deserto. Amém? Você está comigo? Abra comigo em João capítulo 17. Esse vai ser um texto que a gente vai se debruçar um pouco mais sobre ele. No verso 14. Aleluia. Eu não sei se você sabia, irmãos, mas Jesus Cristo, Ele já orou por você. Aleluia. Você se alegra de saber que Jesus já orou por você? E é justamente nesse verso aqui, 14, que a gente vai ler isso. Esse texto é Jesus orando, um pouco tempo antes ali de todo o processo da crucificação, onde ele entregou a sua vida. No verso 14, ele orando ao Pai, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Sabe, irmãos, eu estou num auditório aqui, cheio de extraterrestre, agora mesmo. Ei, você não pertence a esse mundo. Você é um embaixador de uma cultura celestial. E Jesus orando sobre nós, ele diz: não peço que os tires do mundo, porque eles não são desse mundo, como também eu não sou. Vamos pular para o verso 20.
E não rogo somente por estes. Quem são estes? Aqueles que estavam ali junto de Jesus naquele momento, naquele período, seus discípulos e aqueles que estavam seguindo. E Jesus diz, não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem aqui veio a crer em Jesus Cristo através da palavra de Deus? Ou seja, Jesus está aqui orando por mim e por você. Aleluia! Jesus estava orando por mim e por você, irmãos. Não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Enquanto a gente estiver na terra, essa oração de Jesus está cumprindo algo profético em cada geração. Uau! Então, qual era o tema que fez com que Jesus, pouco antes ali de ser levado, de ser retirado e sacrificado ali morto, qual era o tema dessa oração tão preciosa, onde ele orou não somente por aqueles que estavam com ele naquele período, mas por todas as gerações de crentes que viriam a existir? Vamos continuar para encontrarmos esse tema. Aleluia! Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E Jesus estava orando pelo quê? Verso 21, a fim de que todos sejam, diga comigo, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba, Jesus ele vai repetir a mesma coisa de uma forma diferente. Eu lhes tenho transmitido a minha glória, a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Aleluia. Então, peraí, João. Jesus Cristo orou por mim, e a oração dele ao Pai é para que eu fosse com o meu irmão, para que a nossa vida, a nossa existência como igreja, como corpo, fosse regada por algo, unidade. Só que eu não sei se você percebeu, irmãos, isso deve causar um temor no nosso coração. Jesus ele condiciona algo que é totalmente importante para Deus, que é a salvação de vidas. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outros textos nós vemos como Deus ele tem interesse que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. Então Jesus está dizendo aqui, perceba, Senhor, eu oro para que eles sejam para que eles andem em unidade, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo veja que verdadeiramente tu me enviastes. Eu não sei se você está percebendo, mas Jesus ele condicionou a salvação de vidas ao nível de unidade que a igreja é capaz de andar. Que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo veja que verdadeiramente tu me enviastes. Aleluia. Sabe quando é que o mundo vai ver que esse evangelho é real, irmãos? Quando o amor exalar dos nossos poros. Quando a unidade, com certeza tem pessoas aqui que estão nessa igreja hoje, que foram afetadas por esse ambiente de unidade aqui, irmãos. Aleluia, que entraram pelaquela porta e receberam um sorriso, um abraço genuíno e por isso estão aqui hoje. Ei, irmãos, as pessoas aí fora estão cansadas de palavras vazias. Mas isso também deve trazer um peso de responsabilidade para a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, porque o próprio Jesus condicionou a salvação do perdido ao nível de unidade que nós somos capazes de andar. Para que o mundo veja que verdadeiramente, quando a gente anda em unidade, quando a gente anda em amor, isso é um perfume que exala de nós, irmão. Sabe, no Ministério Verbo da Vida, nós começamos a usar esse jargão, essa frase. Somos somos muitos. Vamos lá de novo. Somos
somos muitos. Aleluia! E é o fato de ser um que possibilita sermos muitos. É no ser um que há o crescimento. Sabe, o apóstolo Bud, ele citava isso, ele dizia assim: no Ministério Verbo da Vida não existe uma estrela, existe uma constelação. Uau! Aleluia! Somos um, somos muitos. Amém. Sabe, eu creio, irmãos, nesses últimos dias, esse avivamento de unidade no nosso meio. Não só de igreja local, não só de Ministério Verbo da Vida, mas de igreja brasileira de forma geral. Oh, aleluia, eu creio nisso, irmãos. Porque é nesse lugar de andar em unidade que nós vamos refletir a glória de Deus. E vidas, pessoas vão ser salvas. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Sabe, lá em Romanos capítulo 12, verso 3. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu vou citar para você. Romanos 12, verso 3. A Bíblia fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Agora olha essa parte seguinte. Porque assim como num só corpo, diga comigo, um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aleluia! Paulo, irmãos, de uma forma linda, né? Eu acho esse exemplo fantástico. Ele traz essa analogia, essa alusão da igreja de Cristo com o corpo. Aleluia! De uma forma que a igreja ela foi projetada por Cristo para funcionar como um corpo, onde um membro depende do outro. Membros uns dos outros. Aleluia! Sabe, no departamento infantil, não sei se vocês cantam essa música aqui. Tem uma musiquinha que diz mais ou menos assim, ó. Eu preciso de você. Quem sabe, me ajuda. Você precisa de mim. Não, vamos de novo. Você vai cantar para o irmão do seu lado. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Fechou? Glória a Deus! Ei, irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Essa é a visão de corpo. Ei, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, tem unção para fazer tudo. Você ama a vida do seu pastor? Pastor Calxande é um homem ungido? Com certeza. Está lá cumprindo o propósito agora na Europa. Mas eu te garanto que, mesmo sendo um homem ungido, chamado por Deus, ele não tem unção para fazer tudo aqui na igreja. É por isso que ele precisa levantar o pastor Glauber para pastorear os jovens. É por isso que ele precisa levantar obreiros, para enquanto ele está lá numa missão, a missão aqui continuar acontecendo. Essa é a proposta. Cuidado com essa síndrome de cavaleiro solitário. O pastor Tony Cook tem uma frase fantástica, ele diz assim: se você julga estar fazendo a vontade de Deus sozinho, certamente não é a vontade de Deus. Porque até o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele chamou 12 para acompanhá-lo. Você entende? Olha que musiquinha poderosa. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Aleluia. O que seria, irmãos, desse culto se só tivesse o pregador? Eu sei que a gente honra quem está ministrando, devemos honrar mesmo, é bíblico, mas devemos honrar também o irmão que está lá fora agora, cuidando dos nossos carros. O irmão que está na mídia ali atrás, sendo rápido para colocar as imagens que o pregador manda de última hora. Aleluia! Nós precisamos uns dos outros. E é esse intercâmbio de ingredientes que está na tua vida. Sabe, tem áreas como líder que eu não tenho muita capacidade. E aí Isaac foi colocado do meu lado e ele tem.
E está tudo bem, eu tenho aquilo que Deus me chamou e tem aquilo que Deus nos chamou. E talvez no meu propósito eu vou precisar dele. E no propósito dele ele vai precisar de mim. Aleluia. Você está comigo? Sabe, eu fico pensando naquela parábola dos talentos, né? E às vezes eu me pego pensando, eu vou fazer um exemplo com você já já. Mas eu me pego pensando, e se quando a gente chegar no céu... uma viagem aqui, mas entenda aqui. E se quando a gente chegar no céu, a gente vê um galardão tão grande, tão maravilhoso, para aquela irmãzinha que nunca pisou no púlpito, nem esteve num cartaz de um culto? A parábola dos talentos, a Bíblia diz que um senhor iria para um lugar distante, e ele distribuiu talentos, deu 1, 2 e 5 a diferentes servos, 3 servos. Eles foram lá, foram multiplicar aquele recurso, aqueles talentos, enquanto aquele senhor viajava. E no final ele veio prestar contas. Diga comigo, ele vai voltar e vai prestar contas. E naquela ocasião, eles apresentaram os talentos. Aquele que tinha 2, agora trouxe mais 2. O que tinha 5, trouxe mais 5. E vem aquele que tem 5 e se apresenta: aqui, Senhor, eu trouxe mais 5. O que é que ele escuta daquele senhor? Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí depois vem o que tinha 2 e trouxe mais 2. E talvez alguém pense, o galardão vai ser diferente, porque um trouxe 10 e o outro trouxe 4. Mas o que é aquele que tinha 2 e trouxe mais 2 ouviu? Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que Deus, Ele não está de olho em quantidade, Ele está de olho em fidelidade. E como eu falei, talvez um dia a gente chegue no céu e veja um galardão fantástico para alguém que a gente nunca ouviu o nome, nunca viu nas redes sociais, nunca viu um corte no Instagram dele profetizando na vida de alguém, mas quem sabe era uma mulher de Deus intercessora que estava cumprindo o propósito dela nos bastidores, sendo fiel ao que Deus a chamou. Quem sabe era aquele irmão diácono que está sempre de sorriso no rosto, recebendo você na porta da igreja. E é o chamado dele, e se ele for fiel nisso, ele vai receber uma pedra na sua coroa. Deus espera de nós fidelidade, irmãos. Aleluia. E para concluir esse pensamento, vou pedir a ajuda aqui. Por favor, Glauber, pega uma cadeira para mim fazer um exemplo. E como nós tivemos uma conferência de jovens, e jovens não têm vergonha, eu quero chamar um irmão aqui, no melhor sentido da palavra, sem vergonha, sem ser Glauber, bota aqui em cima, um irmão dos jovens aí para me ajudar no exemplo aqui agora. Vem cá. Sopraram aqui na... Aí, ô irmão. O nome dele é pronto, né? Senta aqui, meu irmão. É o seguinte. Temos aqui uma bolacha recheada. Por favor, meu querido. Abre esse biscoito. Aqui é biscoito ou bolacha? Biscoito. Vamos lá, abre o biscoito aí. Biscoito. Vou aprender. Não, deixa no teu colo a caixinha, beleza. Pega o primeiro. Seguinte, a tua missão, você vai botar a testa para trás assim. Você vai colocar na testa bem no meio da sua sobrancelha. Exatamente. E sem usar as mãos, a missão dele é comer esse biscoito usando os músculos da face, tá? No 3, se cair no chão, a gente pega outro. 1, 2, 3, vamos lá, valendo. Só com a musculatura facial. Ó, esse aí treinou, viu? Ih, boa, de novo, vai. Pode ser o mesmo, vai. Vamos lá, torce por ele, gente, ajuda ele aí. Eita, pega outro. Se sujar a igreja, a culpa é do irmão, ó, não sou eu não. Vai lá. Lipão. Eita, vai mais uma, vai. Regra dos 5 segundos, né? Ficou pouco tempo no chão. Vai, cara. Eu já usei esse exemplo e a maioria consegue. A última. Pega mais uma agora. Calma, vamos mudar o desafio agora. Desafio, Lipão, é você fazer esse mesmo objetivo de comer o biscoito
Agora usando as suas mãos, tá? No 3. 1, 2, 3, valendo! Salva de palmas para o nosso irmão, obrigado. Se eu conseguir dar uma geral aqui. Aleluia! Glória a Deus! Não sei se você pegou a ideia, mas vamos lá. Você concorda comigo que foi bem mais difícil concluir uma tarefa simples, que é colocar o biscoito na boca, sem usar as mãos? Foi difícil ou não? Foi difícil. Ele nem conseguiu. E você concorda comigo que foi muito mais fácil concluir essa simples tarefa usando as mãos? Sabe, irmãos, a terceira pessoa dessa parábola dos talentos foi aquele que enterrou o talento. Ele chegou para o seu Senhor e disse: Senhor, eu fiquei com medo porque o Senhor é rigoroso e eu guardei, eu enterrei, eu não multipliquei, eu não fiz nada com aquilo que você depositou nas minhas mãos. Deixa eu te dizer, irmãos, nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, e quando uma parte do corpo nega de cumprir a sua missão, uma missão que deveria ser simples, se torna difícil. Amém? Talvez, irmãos, na expectativa de Deus, muito avanço já era para ter tido na área de missões. Mas porque tem membros do corpo se ausentando da sua atuação no corpo, missões que deveriam ser simples estão mais pesadas do que deveria ser. Você está comigo? A gente foi de 0 a 100, de 100 a 0 muito rápido, não foi? Mas a ideia desse exemplo é te gerar responsabilidade. Porque, irmãos, eu estou aqui como um irmão mais velho na fé, talvez não na idade, mas na fé, para te dizer, um dia esse Senhor vai voltar. E sabe, Ele compartilhou, ainda que um talento com você. E a pergunta dele vai ser: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Ah, João, mas eu não tenho essa desenvoltura que você tem para ministrar. Ei, irmãos, nem precisa ter. Na verdade, eu nem tinha. Sabe, Deus, Ele não escolhe os qualificados, Ele qualifica os chamados. Você foi chamado. E não estou dizendo para um púlpito, pelo contrário. Talvez você foi chamado para integrar na equipe do diaconato e colocar água aqui para o ministro. E que bênção por isso. Talvez você foi chamado para ter mais pessoas ali e revezar com o irmão lá do trânsito. Talvez você também foi chamado para ter mesmo esse dom de ir para o mundo empresarial, gerar recursos e financiar missões. Aleluia! Ei, irmão, chamado não se resume a púlpito. Uma das maiores mentiras que Satanás conseguiu colocar na cabeça de alguns cristãos foi essa. Ah, não, tem os que são chamados e tem os que esquentam banco de igreja. Que mentira, irmãos! Encontre a sua parte no corpo e desenvolva. E eu vou te dar um spoiler: não há lugar de prazer maior do que estar no centro da vontade de Deus, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito que Ele que te designou. E lá naquele dia você vai ouvir: servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Você está comigo? Diga: eu vou cumprir a minha parte no corpo. Porque, irmãos, quando você abre mão de cumprir a sua parte, não é só você que sofre, mas todo o corpo. Amém. Glória a Deus. Mas eu sei que aqui tem uma igreja que responde às direções do cabeça. Jesus é o cabeça, irmãos. E pensa, se nós como igreja temos uma missão para fazer aqui na terra, que envolve missões, que envolve anunciar, que envolve salvar e alcançar pessoas. Se Jesus, que é o cabeça, manda a ordem, mas uma parte do corpo não acompanha. Imagina, vá para aquele lado e essa perna não quer ir, ou quer ir para o outro. É por isso que 1 Coríntios 1,10 fala: precisamos estar debaixo dessa mesma disposição mental, dessa mesma visão, de um mesmo parecer, sem divisão, sem picuinha. Não sei se tem essa fala aqui também. Lá a gente fala sem moído. Essa é mais difícil. Sem pantim. Quem já ouviu essa? Os nordestinos aí se revelando, né? Aleluia! Você está comigo? 1 Coríntios 12, verso 22. Olha que coisa linda, irmãos. Se você
Verso 22, na verdade. Pelo contrário, 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais frágeis são os mais necessários. E o que nos parecem menos dignos de honra, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Sabe, você pode chegar para o pastor, o ministro, e dar uma oferta, seja livre, generosidade. Mas sabia que você pode também ir lá no irmão que está no trânsito e dar uma oferta também. E honrar. E dizer, rapaz, eu vou pagar o teu lanche lá no Verbo Gourmet hoje. Preste atenção. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que serve nos bastidores, estão escalados ou não, fica de pé nesse momento, nos bastidores dessa igreja. Comunicação, diaconato, trânsito, DI. Meus irmãos, vamos dar uma grande salva de palmas para essas pessoas. Glória a Deus! Glória a Deus pela vida de vocês. Pode sentar. Porque aqueles que talvez naturalmente, na visão humana, sejam os menos dignos de honra. Aí Paulo vai dizer, a estes damos especial honra. Uau! Deixa eu te falar algo muito sério, irmãos. Se você só honra quem está acima de você, isso não é honra, isso é bajulação. A honra do tipo de Deus não é um movimento só de baixo para cima, é um movimento vertical, um movimento horizontal. Sim, eu honro quem está acima, eu honro quem está abaixo, eu honro quem está do lado. Você é capaz de olhar para o seu irmão e dizer, agora eu honro a sua vida? Eita, irmãos, isso é corpo, isso é essência, isso é causa de avivamento. Aleluia. E sabe, para a gente caminhar para o fim, existem alguns inimigos da unidade que a gente vai conversar essa noite. Talvez, irmãos, para alguns seja remédio, mas eu creio que para a maioria vai ser vacina, amém? Um dos grandes inimigos da unidade, eu vou dizer, aí você diz misericórdia, soberba e inveja. Misericórdia, irmãos. Sabe, eu ouvi meu pai ministrando sobre isso certa vez, ele disse soberba e inveja, esses dois sentimentos que andam juntinhos. Se você quiser exterminar eles da sua vida, para um homem vai fazer mais sentido, é como fazer a barba. Se você quer ter a barba feitinha, irmãos, todos os dias você tem que estar lá aparando. Se você deixar de vigiar, começa a crescer. Cuidado, irmãos, se você não estiver vigilante, talvez soberba, inveja, comece a crescer. Vai lá e apara. Porque isso não deve ser nem nomeado em nosso meio. Esses dois sentimentos miseráveis também trazem consigo um sentimento de competição. Irmãos, nós não estamos competindo com ninguém. Nem uns com os outros, nem entre igrejas, muito menos entre ministérios. Meu irmão, naquele grande dia, Jesus Cristo vem pegar a sua igreja, não a placa de igreja A ou B. Sabe, meu pai conserva uma oração, ele diz, onde quer que esteja alguém que aceitou Jesus como seu Salvador, independente da placa da igreja, esse é o meu irmão. Independente da doutrina, é o meu irmão, é a minha irmã na fé. Não estamos competindo, irmãos. Quando a igreja avança, a gente celebra. Ah, João, mas não é nem verbo da vida. Mesmo assim, irmãos, é a nossa família. É o reino que está avançando. Eita, glória a Deus. E se é a igreja que está do lado, glória a Deus, a gente celebra também. Às vezes a gente é especialista em chorar com os que choram, mas dificilmente a gente quer se alegrar com os que se alegram. Cuidado com isso, irmãos. Eu creio que aqui tem um povo que soberba e inveja não é nem nomeado em nosso meio. Amém. E se estiver crescendo, faz a barba. Corta, retira. Aleluia. Sabe outro inimigo da unidade? Eu vou falar bem baixinho para você não se escandalizar. Fofoca, irmãos. Bem baixinho para você não se escandalizar. Fofoca é pecado, irmão. Aleluia. Fofoca é pecado. Sabe, Provérbios, eu quero ler esse texto, ele é muito forte. Provérbios no capítulo 6, no verso 16, sobre a sétima coisa.
A Bíblia diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Eu te desafio a pensar num adjetivo mais negativo do que algo abominável. Eu não encontro. A 7ª Deus abomina. Vamos contar. Tem 6 e a 7ª ele abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, olha a 7ª, o que semeia contendas entre os irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Fofoca, semear contenda, ficar com esse disse-me-disse, isso é abominável para Deus. Sabe, o nobre Tiago Garcia faz parte da nossa diretoria do ministério. Certa vez ele disse algo muito interessante. Aleluia. Ele disse assim: se você não faz parte do problema, nem da solução, fique na sua. Irmão, se você não faz parte daquele problema, nem da solução, fique na sua, irmão. Ore sobre aquilo, no máximo apresente aquilo para um pastor, para uma liderança que pode cuidar daquela situação, mas se não te compete, irmãos, não tem para que ficar falando disso. Ah não, João, mas eu só escuto. Ei, a fofoca tem alguém que fala e tem alguém que ouve. Só tem alguém para falar porque alguém está escutando. Deixa eu te falar algo, irmão, jamais tolere pessoas à sua volta falando mal de liderança. Ah, João, mas ele errou, o líder errou. Mesmo assim, preservemos em nós o coração de Davi, irmãos, que mesmo Saul estando todo errado, ele disse: como é que eu vou levantar a mão contra o ungido do Senhor? Isso é o quê? Honra. E graças a Deus, eu posso falar porque eu sei, eu estou nesse ministério há mais de 20 anos, irmãos. Esse ministério tem líderes sérios com essa palavra. O seu pastor é um pastor sério com essa palavra. Eu creio que ele tem levantado homens e mulheres sérios para liderar cada atuação, cada departamento. Amém. Para fechar, um outro inimigo da unidade. Eu quero abrir um texto com você para a gente ler esse. Marcos, no capítulo 11, no verso 25. Aleluia. A Bíblia diz, Marcos 11, verso 25: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, diga comigo: perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não quero ser resistido por Deus. Eu não quero não ser perdoado por Deus. Agora, para eu ser perdoado, eu preciso perdoar. Não cultive na sua vida, irmãos, falta de perdão. Não cultive na sua vida raiz de amargura. Sabe, eu vejo o Espírito Santo agora mesmo atuando em alguns corações. Sabe, eu vou te dar um testemunho. Aconteceu uma situação comigo uma vez com uma certa pessoa, um irmão. E, de fato, ele tomou uma atitude errada, aquilo me magoou, pisou na bola comigo. E eu disse para mim mesmo: perdoei. Eu falei com ele: perdoei. Eu achava que tinha perdoado. Mas todas as vezes que eu ia orar, eu gosto de ir seguindo aquele script que tem no Pai Nosso em muitas vezes. Não de simplesmente citar cada palavra, mas de orar seguindo aqueles pontos. E tem um momento que Jesus, ensinando a orar, ele fala sobre: Senhor, perdoai as nossas ofensas como temos perdoado aos nossos devedores, não é assim? E quando chegava nessa parte, eu lembrava do rosto dele. Eu queria fazer aquela oração, eu fazia, mas vinha o rosto dele. E chegou um momento que o Espírito Santo falou: você precisa perdoar. Sabe, irmãos, perdoar não é esquecer, mas perdoar é liberar de tal forma que aquilo não tem um peso mais sobre a tua vida. Não importa o trauma que você viveu, irmãos, a melhor opção é perdoar. O pastor Carlos Júnior, ele diz: renuncie ao direito de ficar ofendido. Ah, João, mas foi uma injustiça. Eu tenho direito. Eu posso ficar ofendido porque ele cometeu um erro comigo. Renuncie a esse direito.
Porque às vezes, irmãos, na verdade sempre é melhor ter paz do que ter razão. Aleluia. Glória a Deus. Se bateu numa face, você dá a outra. Aleluia. Eu creio, irmãos, agora o Espírito Santo te ajudando a liberar essas pessoas, esses traumas, talvez parentes, familiares, líderes. Sabe uma coisa que me entristece? Eu saí da igreja porque pessoa tal me frustrou. Ei, você está na igreja por quê? Pessoas são falhas, irmãos. Nessa obediência de andar em unidade, de obedecer, de se sujeitar-se uns aos outros, pessoas vão falhar com você em algum momento. Mas a pergunta é, você está aqui por causa de pessoas ou por causa de Cristo? Sabe, tem um texto que me conduz em todo tipo de relação. Aleluia, eu quero ler esse texto para você. Romanos, no capítulo 12, no verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos. João, mas fulano pisou no meu calo. No que depender de você, tendes paz com todos. Mas a vizinha fala mal de mim. No que depender de você, tendes paz com todos. Mas meu pai e minha mãe fez isso comigo. No que depender de você, não é dele. Sabe, um dia alguém estava falando mal do irmão Reagan. E falando mal, e perguntaram: irmão, você não vai se defender? Você não vai falar nada, você não vai retrucar? Sabe o que ele disse? Ele decidiu não andar em amor comigo, mas eu decido andar em amor com ele. É uma decisão. Aleluia. Decida andar em amor. Decida andar em perdão. João, mas eu sou estourado mesmo. Se pisou no meu calo, eu piso de volta. Eu não levo desaforo para casa. É a minha personalidade. E até uso essas nomenclaturas. Não, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Ei, você é nova criatura. Não usa personalidade como pretexto para carnalidade, irmãos. Porque é isso que isso é. Existe uma nova criatura dentro de você, o teu espírito recriado, pronto para frutificar domínio próprio. Olha que coisa espiritual. Longanimidade. Mas eu tenho um pavio curto mesmo. Não precisa ter. Você pode ser longânimo, manso, humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Para finalizar, abre lá em 1 Coríntios capítulo 13. Oh, glória a Deus. Você está sendo abençoado nessa noite? Aleluia. Sabe, eu acho tão interessante que em 1 Coríntios 12, Paulo está falando dos dons. Aí ele para e começa a falar de amor. E no 14 ele volta a falar dos dons. E quando ele vem falando dos dons, no capítulo 12, ele chega no 13, verso 1, e ele diz, na verdade no 12, no verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Poder, o sobrenatural. Aí depois ele continua: agora eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, até mesmo acima dos dons. E o que é isso? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine barulho. Sem amor é só barulho. Sem unidade é só barulho. Aleluia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Verso 4. Isso aqui está falando sobre nós. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta, o amor jamais acaba. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, eu creio sobre essa igreja um nível de amor, de unidade tão palpável, que pessoas vão ser atraídas para esse lugar, irmãos, e nas portas da igreja eles já vão encontrar essa atmosfera espiritual diferente, promovendo transformação. Oh, aleluia! Escolha andar em amor, escolha andar nessa unidade. Sabe, esse era o grande segredo dessa igreja dos primeiros dias, a igreja de Atos. Tinham tudo em comum. Ei, estabelecer conexões para a tua vida é algo que você faz intencionalmente. Se você é do tipo que vem, senta no último lugar, depois vai embora sem deixar ninguém falar com você, mude isso e você vai ver a sua vida ser transformada. Porque conexões com pessoas, irmãos, meu Deus do céu, é uma bênção. Muitas vezes a graça de Deus para você superar alguns desafios que você tem vivido está sobre a vida de outra pessoa. E ela vai se manifestar quando você se permitir ter uma conexão de propósito. Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Glória a Deus. Pai, a tua palavra foi pregada. E eu creio, Senhor, nessa palavra encontrando lugar em cada coração. Eu creio, Pai, nesse momento teu Espírito despedaçando toda raiz de amargura. Eu creio nesse momento, Pai, se há alguém com falta de perdão, o teu Santo Espírito tratando isso de dentro para fora agora. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, esses irmãos e irmãs na fé, cultivando de tal forma esse ambiente de honra uns aos outros, que missões vai ser algo que vai acontecer com mais velocidade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus sobre essa igreja. E eu creio, Pai, que a marca desse lugar, a marca dessas pessoas, a marca dessa igreja será uma marca de amor e de unidade. Que promoverá um crescimento, uma multiplicação, um rompimento, frutificação sobremaneira. Aleluia, um ambiente de conexões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.